Sabe aquela sensação de sempre estar repetindo o mesmo dia inúmeras vezes? É difícil descrever com exatidão. Eu, eu nunca fui bom com palavras. Todo dia começa não muito cedo, mas também não muito tarde. Geralmente as coisas acontecem dentro de um padrão, que pode acabar mudando uma vez ou outra. Nada recorrente. A percepção de tempo sempre foi bagunçada, mas agora ela é diferente. É difícil saber quando que um dia termina e o próximo começa. Parece que é apenas um único período de 24 horas, onde tudo que você faz dentro dele é retrocedido novamente ao seu estado inicial. E ele nunca acaba. Como se você estivesse preso em uma daquelas gaiolas de hamsters, onde dentro da sua vastidão, a única coisa existente é uma grande e imponente roda de esteira. E ela permanece lá parada, como se estivesse te chamando, ou melhor, te esperando. Esperando por você fazer o único propósito da sua tola criação: girar e continuar girando na sua mesma velocidade constante. Um disco fragmentado em incalculáveis pedaços, mas que ainda assim continua tocando. Você continua repetindo o processo. O conceito de um Ouroboros se relaciona com ciclos. Uma criatura criada visualmente com formas de serpentes ou dragões, que possui um corpo extremamente longo, ao ponto de conseguir morder a sua própria cauda. Alguns retratam esse círculo como uma representação da evolução do ser, uma marcação de mudança e renovação, ou até mesmo a incessante criação e destruição do mundo. Mas, para mim, não existe nenhuma outra perspectiva a não ser a mais clara. O ciclo eterno, aquilo que nunca se acaba, o infinito. Mas seria presunçoso da minha parte achar que iria durar para sempre, sem conseguir perceber que, na realidade, eu estou começando a devorar o meu próprio pescoço. Eu não sei dizer quando que tudo isso começou exatamente, nem imaginar quando realmente vai acabar. Só sei que se eu não fizer algo, isso tudo vai me consumir por completo, até que não haja nenhum espaço para respirar. Finalmente. Porém, teve um dia onde nada mais parecia ser real. O quê?
Akemi! Foi você que colocou uma carta no meu armário! O quê? O que tá acontecendo aqui? Isso é tinta? Essa é a minha letra? Reflexo. Opa! Faz um bom tempo que eu não descanso desse jeito. Ai, 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 ai. Há quanto tempo, hein? MK. Como isso é possível? Você? Eu? O quê? Surpreso? Melhor você não se preocupar tanto com isso agora. Eu não quero ninguém enlouquecendo ou desmaiando aqui. Se quiser algo pra tentar se acalmar, pense em mim como parte da sua cabeça. Mas isso não faz sentido. Como você tá aqui? Você não é real. Eu nunca tive visões ou algo do tipo antes, mas você parece tão real na minha frente. Não se preocupa. O quanto mais você ficar fazendo perguntas desinteressantes, mais a sua mente vai se embaralhar, tentando procurar por uma resposta que você não vai ter. Se você consegue me ver agora, é porque a hora finalmente chegou.
A hora do quê? Finalmente uma ótima pergunta, MK. A questão principal é que eu vim aqui com um único propósito. E eu espero que você possa me ajudar nesse processo. Eu vim aqui te oferecer um acordo. Um acordo? Tá. Existem muitos distúrbios na nossa realidade. Alguns que também afetam a sua ordinária vidinha. Você passa noites angustiado tentando procurar por soluções, imaginando futuros falsos para tentar enganar a sua melancolia. Apreensivo com os dias passando um após o outro, sem nenhum resultado novo. Sempre cansado de fugir. Bom, o seu veredito está bem aqui. Só preciso apenas estralar meus dedos, que qualquer inoportuno que você conseguir imaginar, tenho certeza que não irá mais incomodá-lo. Mas, claro, tudo isso com apenas uma única condição. Eu preciso que você se junte a mim. Você pode não entender isso agora, mas com certeza é um preço muito baixo pelo que eu estou te oferecendo. Então, o que você me diz? Realmente, de cara parece ser uma boa oferta sua, mas... Foi mal, mas acho que terei que recusar. Você não parece ser alguém muito confiável e... Eu acho que... não valeria muito a pena. Sabe, acredite em mim quando eu digo que eu estive observando tudo por um bom tempo. E eu sei que você guarda muitas coisas dentro de si, certo? Receios, frustrações, angústias, decepções. Ou eu estou errado? Você sabe que o que você disse é uma mentira. Convenhamos que você não está em lugar de escolha aqui. A não ser que queira continuar do jeito que estava antes de eu chegar. Perdido, sem esperança, com medo. Imperfeito. E você quer que eu simplesmente confie em alguém que aparece com a minha aparência e me prende dentro do meu próprio quarto, me dizendo que vai conseguir resolver com todos os meus problemas? E por que você não para de me chamar de MK? Quem que é MK? Você percebe o quanto que isso é loucura? Eu não consigo nem imaginar que eu juntei tudo isso na mesma frase. Desculpa. Se você não quer confiar em mim, não tem problema. Eu já imaginei que teria essa
inconveniência no caminho. Você continua sendo ineficaz, como sempre. Eu pensei em vários planos para esse momento. Não vou deixar escoar pelas minhas mãos tão facilmente. Se você não quer encarar a realidade na sua frente, deixa que eu amplio a sua visão daquela sua pequena parte bem apagada do seu cerne. A minúscula sombra encostada no canto escuro da sua consciência. O acúmulo de tudo aquilo que você escondeu e menosprezou. Aquela voz sussurrante no seu ouvido por tanto tempo finalmente tem fôlego para gritar. Por onde podemos começar daqui? A sua lista é bastante extensa. O que você quer com tudo isso? Me diz! Quer tentar me fazer forçar a participar de algum joguinho seu? Você pode tentar o que você quiser. Eu não vou te ajudar em nada! Eu não estou aqui para brincar de joguinhos, MK. Você sabia que, cedo ou tarde, isso iria acontecer. O tempo continua passando mesmo se você fecha os seus olhos. E agora, não sobrou nenhum segundo. Chegou a hora de acordar. Vamos iniciar primeiro então com o mais simples. MK, do que você tem tanto medo? Quer que eu fale o quê? A altura? Você não tem ideia de como isso é aterrorizante. Talvez por isso você é tão empurrado pro chão desse jeito, mas depois a gente fala sobre isso. Do que você tem tanto medo? Foi mal, mas... Eu já te respondi. Você entendeu a minha pergunta. Agora não tem mais a opção de se fazer de sonso. Me responda. Do que você tem medo? Eu acho que eu tenho medo de... morrer sozinho. E você acha que isso possa ser uma possibilidade real? Acho. Bom, eu acredito naquele jeito. Eu sei que alguma hora as coisas vão acontecer. Eu ainda tenho tempo. Pode ter tempo, mas ainda tenho receio. E isso você não consegue esquecer. Receio de acabar ficando sozinho pra sempre. Você não acha isso meio irônico? Como assim? Pra alguém que fica dentro de uma toca, isolado de todo mundo de fora, que mal tem contato com os outros, e o seu maior medo é justamente aquilo que você experiencia diariamente. Você quase não sai de casa, você mal sai daqui. Isso tudo aqui já virou o seu único mundo.
o seu único ciclo de interação. É como se dissesse pra mim que tem medo de beber água. Não é a mesma coisa. E como que isso não é a mesma coisa? Existem momentos onde eu realmente prefiro ficar sozinho, isso é verdade. E eles podem ser recorrentes, mas não é o tempo todo. Eu vejo amigos, eu visito parentes, eu gosto ainda de sair. Não é como se eu quisesse que a minha vida inteira ficasse dessa forma. Mas não se esforça o suficiente pra tentar mudar, né? O quê? O quê? Não é verdade? Fala sério, umas 80% das vezes que te chamam, você tenta pensar em algum motivo plausível pra dar de desculpa pra justamente não sair. E o que você sabe sobre a verdade? Nunca esteve aqui vivenciando as coisas pela minha visão. Não pensa as mesmas coisas que eu já pensei. Apenas fica utilizando essa minha aparência falsa e acha que por conta disso você já me conhece completamente. Você não sabe nada sobre mim. Não sei nada mesmo? Quer que eu te lixe tudo, hein? Todas as possibilidades existentes você quase não faz questão de aproveitar. Empurra com a barriga sempre que tem algo importante pra fazer, até ficar desesperado no último instante. Empilha desculpas e mais desculpas pra tentar justificar o absoluto nada que a sua vida se tornou. Mente todas as vezes que te perguntam sobre sua situação, dizendo que está tudo bem, sendo que sabia que não estava bem, mas não tem a coragem pra pedir ajuda dos outros. Você que se tornou uma enganação de si mesmo e quer falar que eu sou o falso daqui. Eu te conheço bem, MK. Mais do que ninguém. Mais do que você. E eu sei que aprecia a sua solidão e tristeza, porque já tá acostumado com ela. Porque ela virou parte da sua rotina. Eu não me chamo MK. Uma rotina que consiste em tudo passar pela frente dos seus olhos, e você só vai ficar lá, observando, sentado, parado e envelhecendo, desejando que todas as coisas que você vê ao seu redor acontecessem com você também. Mas elas não acontecem. Por quê? Não sei. Por culpa dos outros? Não. Nunca seria. Eu não sou idiota pra jogar a culpa nos outros. Então, a culpa é sua? Talvez. Eu não tenho certeza. A culpa pode ser minha, mas talvez nem exista realmente uma culpa. Sempre vai existir uma culpa. Por que você não olha nos meus olhos? Eu tô olhando. Não tá. Sabe, eu sinto suas inseguranças gritando aí dentro. Um maremoto de sentimentos se espalhando e te afogando. Mas eu olho pra você aqui fora e chega até a ser engraçado. É como se eu estivesse encarando um manequim na minha frente. E aí? Nada? Nenhuma expressão? Você não sente raiva, tristeza, nem mesmo algum resquício de felicidade? Cruzes, eu nunca imaginei que você fosse tão ruim desse jeito pra expressar alguma coisa. Você não se cansa, não? Cansado o quê? De manter essa cara de cu aí. Você se esforça para manter ela ou isso já virou natural de você? Eu não sei, essa é minha cara normal. Você quer que eu faça o quê? Sei lá, se soltar mais é uma opção. Tá tão encolhido na minha frente que parece que vai botar um casulo daqui a pouco. Isso é de mim.
Eu não sei, não tem como eu mudar simplesmente de um dia pro outro. Eu posso ser ruim em demonstrar algum sentimento, mas isso faz parte de como eu sou, não tem o que eu fazer. Tá bom. Ó, então, que tal fazermos assim? Como você quer tanto assim demonstrar sinceridade, que tal eu te fazer uma pergunta novamente e dessa vez você me dá uma resposta de verdade? Do que você tá falando? Do seu medo. Aquilo foi sua resposta padrão. Uma mentira depreciativa que ficou repetindo pra si. E repetiu tantas vezes que isso já impregnou aí dentro. Ele pode ser um medo que acontece ocasionalmente, mas eu sei que tem coisas piores do que isso. Pelo menos pra você. Mas por que eu ficaria repetindo algo que eu sei que é mentira? Isso não faz sentido. E eu lá vou saber? Eu que te pergunto. Pra que ficar mentindo de propósito pra todo mundo? Do que valeria a pena se humilhar tanto pros outros, anunciando tudo isso em alto e bom som? Você gosta disso? Porque eu quero que me respondam. Responderem, certo? Mas então, espera que te respondam de que maneira? Me desmentindo, me contrariando, discordando com qualquer pensamento depreciativo que eu tivesse. E por que você faz isso? Eu não sei. Por isso você continua repetindo esses pensamentos, para que os outros te deem a sua validação, para que te digam que ainda há esperança. Você é influenciável, quer procurar nos outros a resposta que você mesmo tinha que pensar, mas não faz isso, porque é fraco. Quer tanto ser adorado, amado pelos outros, amado por alguém, mas nunca conseguiu amar a si mesmo primeiro. Você faz tudo com base no que os outros irão pensar, no que os outros irão achar. Então, eu vou repetir mais uma vez. Do que você tem tanto medo? Eu não vou responder mais nenhuma pergunta sua. Eu não quero mais continuar com isso. Chega. Já deu. Me tira daqui. Me leva de volta. Eu não quero. Eu não vou mais continuar com isso. Chega. Me tira daqui. Me leva de volta. Eu não quero mais isso. Me tira daqui. Eu não quero mais continuar aqui. Chega. Chega disso tudo. Chega disso tudo. Você consegue Eu não me levar de queria volta? fazer isso. Me leva de volta. Me deixa de volta. Tenho medo de decepcionar os outros. Tenho medo de perder aqueles que confiaram em mim. Tenho medo de verem quem sou de verdade e me deixarem para trás. Tenho medo de incomodar os outros com os meus erros. Tenho medo de me tornar nada. Tenho medo de não sentir nada. Tenho medo de me tornar igual a eles. Tenho medo de procurar um emprego porque vão perceber que eu não aprendi nada. Tenho medo de não ser o suficiente. Tenho medo do meu futuro ser vazio. Tenho medo de encarar alguém fundo nos olhos. Tenho medo de não ser mais lembrado. Tenho medo da possibilidade das coisas acabarem de repente. Logo, tenho medo de ter um relacionamento. Tenho medo de não conseguir me adaptar e acabar desmoronando. Por isso, tenho medo de mudar. Tenho medo de não conseguir me levantar sozinho, porque sou fraco. Tenho medo de ter medo. E assim sendo, meu maior medo sou eu mesmo.
Agora você entende a verdade? Não tem mais pra onde fugir. Você nunca teve a coragem pra tentar se resolver. Eu tô tentando te oferecer a solução mais rápida aqui. Bom, a segunda opção mais rápida. Você não teria coragem pra tentar a primeira. Pela primeira vez na sua vida, tenha um mínimo de noção da situação em que você se colocou. Aceite o meu acordo. Todos esses erros, eles vão simplesmente desaparecer em um piscar de olhos. E você ainda quer continuar assim? Eu apenas preciso de um aperto de mãos. É só isso que você tem que fazer. Não é difícil. E depois disso, tudo isso acaba aqui. Você vai poder voltar para uma vida melhor. Sabe, nem sempre as coisas eram desse jeito. Existia uma época bem diferente de agora. Eu não me lembro muito dos detalhes, mas é como se as memórias continuassem fluindo na minha mente, tentando me fazer relembrar de quando eu ainda era criança. Era uma época muito calma e tranquila. E tudo que acontecia era sempre no extremo. Todo doce o mais adoçado possível. Todo desenho mais colorido do que o outro. E também todo machucado o mais dolorido do que o último. Eu sempre fui uma criança chorona. Eu chorava basicamente pra qualquer coisa. Um pequeno tombo, um brinquedo quebrado, um plano mal feito. Eu ainda lembro da sensação de ficar com a cara cheia de lágrima e depois juntar tudo nas pálpebras escorrendo pelo meu rosto. E depois é como se tudo murchasse. Até o tempo em que eu cresci. E então parei de chorar. Tinha juntado na cabeça que chorar só fazia piorar a situação. Porque deixava as pessoas preocupadas. Preocupadas com os meus próprios machucados. E não dava pra continuar assim. Foi então que eu coloquei um pensamento na minha cabeça pra tentar me dar algum motivo lógico pra me fazer parar de chorar. Com o tempo, tudo isso terá passado. E isso funcionou. Eu sei que eu tenho vários problemas. Posso não ser perfeito. Ninguém é. Posso não me amar do jeito certo, mas eu ainda tenho tempo pra tentar me corrigir. Penso que tudo que aconteceu na minha vida até agora, de algum jeito, acabou formando a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu não posso simplesmente apagar e esquecer tudo só com um aperto de mão. Mesmo se os meus problemas não existissem mais, eu sei que eles ainda ficariam me perseguindo, me assombrando. Realmente não tem mais como fugir. Eu acho que
Cansei de ficar apenas esperando. Se você quer uma resposta, não, eu não vou concordar com o que quer que você queira fazer. Obrigado pela sua proposta e, mesmo assim, obrigado por tudo que você me disse. Mas toda essa discussão acaba aqui. O quê? Como você fez isso? Foi que nem você me disse. Parte da minha cabeça. Não. Você pode achar que tudo isso acabou aqui. Você pode pensar que conseguiu ganhar em cima de mim. Mas pode ter a certeza de todo mundo. Eu ainda vou voltar. E vou voltar cada vez maior. Eu vou estar observando cada passo que você der. Toda vez que respirar. Acumulando seus erros. Anotando suas culpas. Você pode não se lembrar de nada do que acontecer aqui. Mas pode ter certeza que minha influência vai estar impregnada em cada neurônio circulando nesse seu cérebro medroso e covarde. Você tá me ouvindo? MK! Vou estar te esperando. Eu não sei como explicar isso direito sem me embaralhar. Mas dessa vez eu me sinto um pouco diferente.
sensação é bastante estranha. Como se tivessem comprimido e transmitido inúmeras informações e sentimentos para dentro da minha cabeça em um pequeno instante. Mesmo que eu não consiga me lembrar de nada do tipo que poderia ter acontecido para eu estar desse jeito. Parece que eu acabei de acordar de um dos piores pesadelos que eu poderia ter. Mas ainda assim, não tenho nenhuma memória disso. Eu não sei dizer quando que tudo isso começou exatamente. Nem pensar se vai realmente continuar se mantendo assim. O que eu queria falar é que toda a questão dos dias repetidos, eles estão começando a diminuir de pouco em pouco. Não por completo, nem mesmo uma grande parcela. Mas eles não acontecem mais na mesma taxa de antes. Acho que algumas coisas sempre vão permanecer, mesmo que você se esforce o máximo possível para tentar apagá-la. Às vezes, mesmo as partes mais corrompidas são intrínsecas na essência de cada um. Vai de seu esforço em ter que suportar, se adaptar, levantar a cabeça e continuar andando por cima. Talvez eu consiga de algum jeito lidar com tudo isso. Um passo de cada vez. Eu ainda vou mudar. Mesmo que tudo isso demore um tempo.